MS Dia Preview, informação até você. E a política? Bom, a política, essa arte de mudar as coisas, de mudar a sociedade. Será que hoje a gente vive o que é realmente a política ou algo apenas próximo, parecido, mas uma mudança que não foi das melhores? Eu falo com alguém que conhece bem os bastidores disso, aqui em Mato Grosso do Sul, e dos corredores de Brasília, e que aprendeu também com um mestre, um excelente mestre, o seu pai. Eu falo aqui com Vitor Eugênio Filho, Tatão, e se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Essa entrevista, inclusive, era para ter acontecido antes, era para ter acontecido no passado, eu queria muito te trazer aqui, tinha me indicado também, mas aí, por conta da campanha, definimos aqui que não ia ter entrevista durante a campanha eleitoral, e aí uma pena que meu cronograma furou, mas aí estou cumprindo ele hoje, né? Bem depois da campanha, bem depois de muita coisa definida e mudada, né? Até porque as regras eleitorais, infelizmente, favorecem. Ela só vem na véspera. Isso. Depois das convenções e tal. Então eu compreendo que não fica tempo hábil, né? Da imprensa, da mídia, dos próprios candidatos. Centenas de candidatos, né? Imagina, trazer todo mundo não dá, né? Você vai trazendo por questão de relevância e tudo mais, mas é um critério eleitoral, né? E tudo mais. E um grande motivo de trazer aqui é a tua fama e visão que as pessoas têm sobre alguém sóbrio, que vê a política de outra forma. O próprio Dante Filho, que é um jornalista que eu admiro muito, fala que você tem 3 pilares: inteligência, sensibilidade e vocação. E uma vocação que você acabou descobrindo, depois vamos falar também no decorrer dessa entrevista, com pessoas muito ligadas à política, a uma boa política, durante boa parte da sua vida. Seja bem-vindo. E aquilo que eu falei até na abertura, aquilo que a gente vive hoje é a política ou a gente está matando a política com essas novidades todas da internet, essa forma até truculenta de fazer política no ao vivo, que se viu em todo o Brasil, mas principalmente no Mato Grosso do Sul, isso ficou bem evidenciado. A internet, ela aliena um pouco. É a faca dos dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que dá tudo isso que a gente conhece, liberdade de expressão, etc, etc, no meu ponto de vista, ela nivelou muito por baixo a qualidade da discussão. Conteúdo, por exemplo, ficou em secundário, em terciário. Que talvez seria o mais importante, né? A credibilidade de quem está falando, do que é, né? E dominar. Quando você se dispõe a ser candidato, seja no legislativo, seja no executivo, a minha opinião é que a pessoa tem que, no mínimo, dominar aquilo que se propõe a fazer. Quando isso não acontece, geralmente quando isso não acontece, a pessoa descamba para esse lado, de narrativas, de jogo de o bem contra o mal, do ódio contra o amor, entendeu? Por quê? Porque é latente a ausência absoluta de conteúdo. Porque quando você debate, quando você discute, quando você parla, né, num parlamento, com pessoas que têm capacidade e que têm conteúdo, geralmente avança as discussões. Você pode até divergir daquela pessoa, ou você pode até divergir ideologicamente, eventualmente, daquele segmento ou agremiação política que determinado adversário, entre aspas, caminha. Mas, se o seu oponente, vamos dizer assim, ele tem conteúdo, uma coisa que você tem mesmo é respeitabilidade. Sim, e convergir em alguma coisa. E convergir, evidente, porque você pode ser radical em determinadas situações. Mas quando, para mim, no bem coletivo, você não pode ser radical. Penso eu. Quer dizer, então, se o fulano ou o Beltrano trouxe uma grande ideia para o meu bairro, para a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, eu não vou caminhar com ele ou não vou votar a favor por mero posicionamento político partidário, sinceramente falando,
Eu não concordo com isso. Como aconteceu, salvo engano, semana passada ou retrasada, no Congresso Nacional, que o arcabouço fiscal finalmente está unificando os impostos. E eu posso falar, porque minha vida também empresarial, o quanto que eu sofri com isso, né? Carga tributária, etc. Mas finalmente está unificando os impostos, desde o ICMS até impostos federais, para que seja um país ágil, para que seja um país pujante na sua economia. Não importa se quem governa é o A, o B ou C. O que importa é que o arroz, o feijão, a carne e o frango chegue lá na ponta. E para chegar na ponta, só com uma economia pujante. É interessante até falar sobre isso, porque certa vez conversando com um amigo, que era secretário municipal, ele me falou o seguinte: a gestão pública ela é muito mais fácil do que a gestão privada. O empresário, ele é um malabarista. Ele tem que dar um jeito de terminar o ano, de pagar as contas, de lidar com as oscilações da economia, que no Brasil são várias e tudo mais. E ele vive num ambiente de muita incerteza. Meu irmão, o empresário, ele já começa o mês... No toco, né? Ele já começa o dia 1, o dia 2, devendo. Não importa se é 10 mil reais ou se é 10 milhões de reais, não importa. Ele já entra no mês devendo. Tem que fazer uma mágica. A coisa pública é diferente. Ele já entra no mês sabendo que no dia 5, dia 8, dia 10, o salário está na conta. Sim, não, e sem contar que assim, para a gestão pública, nessa aleatoriedade que a gente vive, bastaria só cumprir a lei. Faz as coisas do jeito que a lei define, que o direito público define, e dá tudo certo. A obra termina, você paga em dia. Excelente ponto que você O empresário não é só andar em cima da lei. Ele, fora isso, ele também tem que fazer muito mais, né? Para movimentar a economia, porque ele produz, né? Ele faz a coisa acontecer. Ele assume os riscos, ele contrata as pessoas, ele se vira na logística, ele tem que manter o estoque, e por aí vai, meu irmão. É uma odisseia. Às vezes até manter o próprio mercado, né? Que tem essa, tem né? um mercado, se realmente estiver muito isolado... Tem a concorrência lá na rua, é uma odisseia a vida do empreendedor. Agora, veja, você tocou num ponto importante. A política de alguns anos para cá, principalmente depois da aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclusive a Marisa Serrano, na época do governo Fernando Henrique, era deputada federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio realmente para dar uma enquadrada, porque era um samba do crioulo doido. E se não desse certo, o plano real ia para o pau também. Exatamente. Né? Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também trouxe um outro lado da moeda. Qual que foi esse outro lado da moeda? Ela engessou, algemou o gestor público. E é o CPF do cara que está lá. Eu fui superintendente da Secretaria de Saúde. Um orçamento de 1,3 bilhão de reais a um ano. E a minha assinatura estava lá, nos anos 2017 e 2018. Então, você tem essa consciência da responsabilidade. Porém, o executivo, muitas vezes, mas muitas vezes, fica com receio de executar. Por isso que a gente está vendo de 10, 15, 20 anos para cá, muita judicialização. Demais de judicialização. Principalmente em editais, em concorrências, em licitações. Por quê? Porque o judiciário está fazendo um papel que não é dele. Ele está sendo executivo. Muita gente fala isso. Né? Com todo respeito. Eu não estou aqui dizendo que está certo ou está errado. Mas é esquisito, no mínimo é esquisito. Um exemplo. Então, para que tem o executivo? Um exemplo histórico. Na campanha de 2016, se apoiou a candidatura do Marquinhos. Ali, né? E o Marquinhos sendo eleito... Depois de 18 anos no PSDB... Você vai para o PTB... Eu fui com o PTB com o Nelsinho. Em 2015. E aí daquele grupo... Um ano depois teve a campanha do Marcos. Aquele grupo renasce, né? Consegue reverter várias situações, mas ainda estava no coração do Campo Grandense e ele consegue entrar. E aí, ele consegue, no segundo turno, o apoio do prefeito que estava em exercício, que
fez aquele mandato controverso e tudo mais. Até aí presume-se uma transição tranquila, porque o cara apoiou ele no segundo turno. A transição dura aqueles 4 meses e quando vem janeiro, por reviravoltas no mês de dezembro, né, de 2016, quando vem janeiro de 2017, se eu não me engano, posso errar na conta, mas eram 180 milhões de restos a pagar, deixou uma graninha no caixa, mas não deixou tudo isso, faz de conta. E aí precisou da justiça para definir o que ia pagar, o que não ia pagar, como se, tipo assim, às vezes a pessoa que prestou serviço, que vendeu alguma coisa para a prefeitura de Campo Grande, não tem nada a ver com isso, com a transição, que seria normal. Então, assim, isso é um retrato do que é o nosso Brasil, do que é o nosso país, essa descontinuidade toda. Moral da história, foi aquele ano inteiro para tentar ajustar a coisa, para tentar organizar, né, para poder deixar as contas ali em dia, coisa que não era para um entregar para o outro, né? Eu, nessa época, eu estava, o Marcos, né, o prefeito que foi eleito, me convidou para ir para a Secretaria de Saúde, onde eu fui superintendente de Administração e Economia lá. Nós chegamos lá eu vou falar da Secretaria de Saúde, apesar de saber de outras pastas, até porque eles me posicionavam também, mas vou falar da Secretaria de Saúde porque eu estava lá dentro. Quando nós chegamos na Secretaria de Saúde naquele ano, as farmácias, por exemplo, zeradas, completamente zeradas, de um Tilenox que fosse. Por outro lado, meu irmão, acredite se quiser, tinha estoque de gesso para engessar Campo Grande inteiro por 10 anos, entendeu? Era uma coisa de louco. Então, o que a gente chegou naquele momento? Começamos, inclusive, a fazer permuta com alguns municípios vizinhos. Eu te dou um pouco de gesso, você manda um Tilenol para nós, entendeu? Chamamos o Ministério Público até para fazer uma composição ou demonstrar como é que estava a situação. Sim. Enfim, conseguimos, através do diálogo, né, mas mostrando, né, a situação, conseguimos avançar nesse sentido. Abastecemos o Janine veio aqui e contou que não tinha cone na Getran, não tinha colete para os caras trabalharem, para poder mexer com a parte de trânsito. O laboratório central ali, que provavelmente você conheceu. Agora fechou já. Ali na Calojas, quando era o laboratório central, podia ser qualquer coisa ali, meu irmão, menos laboratório central. Tamanho era a insalubridade, um horror. Até que na nossa gestão a gente conseguiu fechar aquele laboratório central e levamos lá para a vila, ali perto do Autonomista ali. Sim, na Vila Rica. Vila Rica. Aí, como estava no meu guarda-chuva da superintendência, alguém me falou: Tatão, olha, tem um prédio lá na Vila Rica. Que era da UEMS, eu acho, né? Não, da prefeitura. Da prefeitura, ali pertinho desse da UEMS, né? Da prefeitura. Só que ali é centro odontológico. É centro odontológico? Que bacana. E está na nossa superintendência? Está. Só que tem um detalhe. O quê? Tem 2 dentistas. Eu falei, não, mano, não está certo isso. Sim. A casa tem 700 metros quadrados, o terreno é gigante. Aí eu fui no secretário de saúde, titular na época, e fomos no prefeito. E o prefeito falou, se a gente conseguir substituir o laboratório central e levar para lá, mediante algumas reformas, né, que precisavam mesmo, a gente fecha o laboratório e bota num lugar melhor. Então, o que eu quero dizer com isso, Danilo? Muitas vezes falta esse tipo de sensibilidade. Que é o que o Dante de você perceber. De você olhar e entender o problema, né? De você ter essa visão ampla e você perceber, você não ser um cara confinado. Mas então, aí você fala... E você encontrar soluções. Então, isso que porque você apontar erros é mole. Então, mas assim, o problema é a solução. Nesse momento você fala de uma simplicidade em resolver as coisas baseada em observação e bom senso, né? Mas a matéria-prima de tudo isso, vamos botar a questão da sociedade, ainda mais Campo Grande, que é uma capital que está em evolução, é sempre de problemas complexos. Aquela coisa assim, você piscou o olho, a coisa piora. Piscou o olho, a coisa piora, e se piscar durante um bom tempo, a coisa piora muito. Geralmente, meu querido, porque não existe manutenção. Porque não houve... preventiva. Entendi. Geralmente.
Vou te dar um exemplo. Ou seja, a gente cria complexidade... Porque vai arrastando os problemas. Entendi. Quando você percebe o bueiro entupido, a galera não vai lá desentupir o bueiro. E não liga também, né? Aí vem 50 chuvas, é evidente que o bueiro vai entupir mais. Sim. Não é isso? A ponte que vai cair, o pilar da ponte já está entortando lá faz 10 anos. É evidente que um dia vai cair. Vou te dar um exemplo. Agora, nesse momento agora, Campo Grande está beirando 1 milhão de pessoas, certo? 1 milhão de habitantes. Não existe, acredite, não existe em Campo Grande uma pasta, uma secretaria municipal que cuide da zeladoria da cidade. Que é um problema das grandes cidades, né? Tem Secretaria de Obras, que lá tem toda uma infraestrutura, que vai cuidar do asfalto, do cascalho, enfim, do meio-fio. Obra e infraestrutura, tá junto, né? E a zeladoria está lá, mas é um departamento minúsculo. Quando, na verdade, deveria ter uma outra dimensão. Por quê? Porque você tem as árvores na rua que precisam de cuidados. A varreção de rua está com a Solurb, ok. Mas é uma cidade de 34 mil hectares, Campo Grande, beirando 1 milhão de habitantes. Mesmo que ela preste um bom serviço, e presta realmente, mas não dá conta. Quando eu estive na Superintendência da Saúde, a hora que eu olhei uma caixinha minha lá, Departamento de Infraestrutura, falei, ué, o que é isso aqui? Departamento de Infraestrutura na Secretaria de Saúde. Meu irmão, eu tinha nesse Departamento de Infraestrutura 58 funcionários. Você acredita? Como assim? Pintor, pedreiro, mas tem mesmo. Para dar manutenção de maneira geral. E agora reduziram, parece, para menos pessoas. E estão fazendo aí reforma dos postos de saúde, que é uma coisa normal, muito bacana, só que cada reforma é uma inauguração, uma festa enorme. Troca um telhado, chama todo mundo. É loucura, beleza. Isso é coisa de louco. Tá bom, mas As árvores em Campo Grande poderia ter uma padronização dessas árvores totalmente diferente. Fica essas árvores descabeladas isso aí. Isso que o senhor falou da questão Me permita essa expressão, mas fica essas árvores descabeladas. Não, mas essa questão da zeladoria, por exemplo, você pega o debate para a Prefeitura de São Paulo. Uma das coisas que domina a discussão é a zeladoria urbana. A gente vai começar a pagar, se eu não me engano, no 2025, essa obra da 14. Reviva o Centro. Reviva o Centro. E vai começar a pagar e o troço já está arrebentando, você já tem lixo estragado. Que diga-se de passagem, o financiamento, o projeto foi aprovado ainda no governo André / Nelsinho. Lá atrás, né? E um nobre amigo lá passou, né, com os destemperos dele, não assinou o contrato, até que chegou o Marco Strade e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, deu um ultimato. Meu irmão, eu não vou ficar segurando a grana aqui o resto da vida. Ou vocês fazem a captação do recurso que nós estamos represando aqui há mais de não sei quantos anos, para fazer o Reviva Centro, ou vamos cancelar isso aí. Entendeu? E o centro já está em dificuldade. Imagina se não tivesse feito essa intervenção. Sim. Talvez a gente já teria aí. Recapeou ruas. Sim. Reformou a 14. As ruas de Rua Barbosa, diversas ruas. A Bandeirantes. Era uma loucura. Uma pergunta, por exemplo, assim. Aí tem hora também, a gente fala tão mal da política, né? E você teve como um grande professor, teu pai, e fora isso, várias pessoas ligadas a ele, que te deu um campo de observação diferente da política. Muitas vezes não é a política que erra, é a sociedade. No seguinte sentido que eu quero dizer. O governo municipal vai lá e faz o Reviva Centro. Ajeita boa parte das ruas de Campo Grande, né? Dá uma estrutura diferente para reanimar a coisa ali, repovoar e tudo mais. Claro que talvez o governo municipal, nesses últimos anos, não conseguiu acertar tanto na política assistencial para cuidar do negócio de morador de rua, que tem aumentado e tudo mais, principalmente depois da pandemia. Mas ele fez a parte dele de infraestrutura. E virou uma epidemia. Virou uma epidemia disso, né? E aí, o que acontece? Você tem também o lado do empresário que está naquela região, que ele também precisa se modernizar. Não adianta ele ter a calçada bonita, a rua bonita, a fachada legal, se lá dentro ele também não se modernizar. Porque aí ele vai tomando um baile, um passeio de quem vem de fora. Foi lá em outras épocas o paulista que vinha aqui e reinava,
né? Os árabes chegaram aí na sua época, ajudaram muito a estruturar o comércio daqui, mas hoje qualquer chinês que vier, sei lá, um chinês novinho vai vir aqui, ele dá um baile. Por quê? Ele vem com dropshipping, ele vem com outra estrutura de estoque, de girar a coisa, e o cara daqui está endividado, está preso numa cultura antiga, e assim, não adianta você vender a ideia de shopping a céu aberto, você vai lá, você não tem a experiência de shopping a céu aberto. Infelizmente, o governo também não pode fazer isso pela empresa. Né? Em Campo Grande, que passa fácil, né? Dos 30 graus, sim, shopping a céu aberto fica complicado. Mas, além de tudo isso que você enumerou, tem um outro fenômeno também que veio muito forte da pré-pandemia, da pandemia para cá, que é o crescimento econômico dos bairros. Então, você pegar o custo-benefício, alugar um ponto no centro da cidade ou no shopping, seja qual for o shopping, é muito caro. Então, essa força econômica, esse fenômeno da força econômica indo para os bairros, fez crescer muito a questão de otimizar a economia na sua região, no seu bairro, gerar emprego lá mesmo, evita o deslocamento. Então, se por um lado, como nada é perfeito, mas as coisas se encaixam. A gente tem várias cidades dentro da mesma cidade. Se por um lado enfraqueceu essa questão no centro da cidade, por outro lado, os bairros se fortaleceram muito, entendeu? E isso é só você dar uma volta em Campo Grande que você vai ver. As grandes regiões do Aero-Rancho, da Moreninhas, do Nova Lima, o que virou? Virou, antigamente, não sei se chega a 10 anos, talvez menos, você comprava um terreno no Nova Lima por 4 conto, 5 conto no máximo. E hoje é o bairro que mais abre empresa, né? Hoje está 90 mil lá, um terreno de 400 metros quadrados. Mas o sul-mato-grossense, ele é saudosista e contraditório, né? No seguinte sentido, assim, ele é saudosista porque ele tem orgulho do seu passado. E, ao mesmo tempo, às vezes, ele renega esse passado em prol de um futuro que nem ele conhece, às vezes. Então, é assim em alguns cavalos de pau. Em 2012, isso fez uma renovação que não foi tão renovação assim em Campo Grande, mas isso já aconteceu em Dourados também, a gente vê movimentos assim bruscos, né? Parece que são roupantes do sul-mato-grossense por mudança. Isso chama-se voto de protesto. Sim. É muito comum aqui. O que é um desastre. O que é um desastre. O que é um desastre. Principalmente no executivo. Isso que eu ia falar. E assim, principalmente. Depois eu vou entrar naquela questão do legislativo, que você tem uma ideia ótima para isso. Mas no executivo, teoricamente, vamos supor que você vai abrir uma filial da tua empresa. E aí você precisa escolher um gestor, um gerente, sei lá, o nome que for dado ali, um superintendente e tal. Lógico que você vai escolher o mais experiente. Lógico que você vai escolher alguém que já tocou algo parecido. Claro. Lógico que você vai escolher talvez alguém que seja até melhor que você, claro, se puder, que caiba dentro do orçamento. No meu caso, foi sempre assim. Sempre assim, né? Nunca. Você escolhe o melhor possível. Nunca. Se o cara é melhor que eu vou colar nele. Cola nele. A minha vida inteira foi assim. Sempre, né? E aí, na hora do voto, a gente não faz isso. Quando fala a gente, é a sociedade toda. A gente vai, parece que está escolhendo essa caneca. Eu vou escolher a de plástico, porque de repente essa aqui está cara. E não sei, você lembrando que o voto de todo mundo é igual. Todo mundo, do mais rico para o mais pobre, homem ou mulher, dependendo da idade, todo mundo pesa do mesmo jeito na urna. A maior ferramenta da democracia é o voto. É incrível, e as pessoas não dão valor nisso. E aí, por exemplo, assim, no ano passado foi uma eleição muito diferente do normal. Né? Você tem lá quem ganhou, saiu de uma votação, tipo, uma expectativa em pesquisa que não chegava a 2 dígitos, diga-se lá no começo, a 3% a 5% da possível intenção de voto. Não se via muita transferência de voto, né, de ideia de voto, de quem estava no poder, no governo, para o seu sucessor, porque também existia uma rejeição cristalizada ao Reinaldo e tudo mais, apesar de muitos acertos no governo dele. E aí, entre os concorrentes, você tinha um baita de um veterano. Um veterano que, em outros tempos, não muito distante, a gente não estamos indo muito longe, era um cara imbatível. Né? É um cara que, se a gente for olhar Campo Grande hoje, ele definiu Campo Grande com a identidade que a gente tem ela hoje.
Né? Tipo, depois que ela se tornou capital, foi uma cidade que sofreu muito. E no primeiro mandato dele de prefeito, eu trabalhei com ele 2 anos. Então, 97, 98. Praticamente um mágico. Mas os ídolos têm pés de barro. Então, se aquele André, que era aclamado para ser candidato ao governo em 2002, que muita gente não acreditou, que ele não quis se candidatar. Depois ele se candidata em 2006, ganha. Ganha depois também em 2010. E era um cara em conteste. Lá depois, o que pese, talvez, o Aquário do Pantanal, ficou a única obra problemática dele, que ficou uma coisa difícil de terminar e tal. Mas o currículo dele não cabe. Eu acho que não cabe em umas 4 folhas, de tanta coisa que esse homem fez e que tentou fazer também. Né? Inclusive, assim, amadureceu ao longo da trajetória política dele. É nítido isso, do que ele era em 96, porque ele foi depois, no final, como governador. Esse cara concorre e fica em 3º lugar, nem vai para o 2º turno. Né? E ele praticamente estabiliza na intenção de voto ali durante as pesquisas, tal, tudo mais. Era cotado às vezes com alguém para o 2º turno, mas não é um protagonista. Eu não sei até que ponto se isso é um problema dele ou um problema da sociedade, da forma da gente enxergar a política. Você é um cara que está muito próximo a ele, praticamente também um conselheiro, um cara que ele gosta muito. Estamos no mesmo partido. E viu de perto tudo isso acontecer. Que, de certa forma, para o PSDB, para o Rio, é um case. Mas para Mato Grosso do Sul, é uma história que lá daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e não vai entender. Porque fica difícil achar uma explicação de tudo aquilo. Claro que tem aquela quinta-feira que muita coisa acontece, né? Aquela quinta-feira do debate presidencial. Mas fora isso também, provou-se que a gente está flutuando totalmente no que envolve a disputa de poder. Inclusive nas opções, né? Sim. Quando você enxerga e começa a analisar as opções, é preocupante, muito preocupante. Até porque, Danilo, o ano que vem, 2024... Parece que vai seguir a mesma tendência. Completa quase 12 anos de letargia. E uma cidade que está caminhando para 1 milhão de habitantes não deveria ser um momento de letargia. Tão sofrido, né? Deveria ser um momento de pujança, de otimismo, de geração de obra, posto de trabalho, emprego. Nossa vizinha Cuiabá aqui está despontando, né, em muitas coisas, né? É um pouco difícil para mim, difícil não, é um pouco suspeito para mim falar do Dr. André, né? Eu espero que ele seja candidato. É um homem extremamente experimentado, sabe o que fazer, como fazer. Quando eu trabalhei com ele... Montar equipe, né? Aquela coisa toda. Né? Quando eu trabalhei com ele, o Dr. André era insano. Onde que está o dinheiro? Em Brasília? Eu vou lá. Vai com o projeto. Todo mundo que formatava projeto nas secretarias, os projetos... O dinheiro até tem, Danilo. O que falta são projetos execuíveis e bons na sua questão técnica. Porque eu estive em Brasília quase 17 anos. Então, o que retorna de projeto que não é aprovado é gigantesco. De coisa louca. E se o dinheiro não gasta aqui, ele vai gastar em outro estado, em outro lugar, né? Exatamente. Então, nisso o André é muito bom. Porque ele vai de ponta a ponta, ele vai lá no secretário executivo. Onde é que eu tenho que ir agora? Agora você tem que ir no ministro. Onde que eu tenho que ir agora? Agora você tem que ir na Fazenda, no Ministério da Fazenda, e coletando assinatura. É emenda parlamentar? É emenda parlamentar. Então eu vou escalar aqui 1 ou 2 deputados federal, assina aqui para mim. Ele é assim, velho, entendeu? Tanto é que transformou nossa cidade e colocou nossa cidade 30, 40 anos à frente. 30 anos atrás, né? Salvo engano, 25 anos atrás. Mas o que aconteceu o ano passado é essa bendita dessa força da internet que a gente conversou agora há pouco. Se dependesse do sentimento do povo, o André Cucinelli teria ido para o 2º turno e penso eu que a história poderia ter sido outra. O debate teria sido outro. Sim, porque o estagiário era o Riedel. Porque o Riedel pegou um mel na chupeta ali, né? Convenhamos. Acho que até não avançou mais, até para não ser indelicado com o adversário. Mas o adversário, nesse ponto, ele também ofereceu a própria fraqueza, né? Porque o que acontece?
quando ele resolve entrar no debate de números com quem detinha os números, sendo que ele não detinha os números, porque segundo ele não foi passado para ele, mas não justificava, ele favoreceu a discussão, né? E aí o que acontece? O debate, você sabe que a política é muito sentimento, né? Então o eleitor está olhando, ele viu alguém em dúvida e alguém com convicção. E aí foi o que foi, né? Então, mas aí, veja bem, você até me convidou aqui porque parece que tem uma visão positiva nossa. Eu enxergo o governo Eduardo Riedel muito bom, de verdade. Olha, eu conversei com o Eduardo Riedel 2 vezes na minha vida. Boa tarde, boa noite, olha lá. Não tenho intimidade com ele. Eu tinha com o Reinaldo, dos anos que eu fiquei no PSDB. Mas com o Eduardo Riedel, não. 2 vezes na minha vida comentei ele. Mas me parece mesmo, eu estou convencido que ele é um cara moderado, capacitado, moderno, entendeu? Que tem uma visão de gestão muito grande, delega responsabilidades. Essa impressão eu tenho. Pra você ter uma ideia, eu tive Isso não quer dizer que as pessoas que ele vai apoiar para o ano que vem sejam como ele. Sejam como ele. Sim. Sejam corretas. Assim, corretas no sentido de eu estou fazendo uma decisão assertiva aqui. Isso não quer dizer, essa minha observação não quer dizer isso. Por que eu estou te dizendo? Porque eu presenciei todas as alianças, todas. MDB, PSDB, todas, desde o Juvencio, em 1992. Que era o grande casamento de sucesso aqui Durante anos. Sim. O Juvencio ficou 4 anos, aí teve aliança MDB, PSDB, que o vice, doutor André, foi o senhor Oswaldo Possari. Aí lá adiante, Nelsinho e Marisa. Aí um pouco mais adiante, Nelsinho e o Edil. Então foram 20 anos de boas gestões por conta desse casamento das maiores forças políticas à época. Recentemente o Reinaldo, só foi o Reinaldo pelo apoio que o Mock deu também. O Júnior Mock deu com toda a Assembleia, naquele primeiro ano dele, que foi um ano muito difícil. Sim. O que eu quero dizer com isso? Pô, Tatão, você está falando utopia, ou não sei, enfim, é um sonho que eu tenho, de ser restaurado, de ser reconfigurado, de ser reposto esta parceria para o ano que vem. Mas isso seria possível? Porque na eleição de 2018... É possível, sim. Foi muito difícil, porque o André foi preso, poxa, e assim, até colocou-se a situação do Reinaldo ser favorecido com isso, ficou tudo muito complicado das relações. O André, depois de lá para cá, ele reconstruiu sua vida, né? Ficou comprovado que a prisão foi um pouco arbitrária, né, e tudo mais, né? E de lá para cá o MDB diminuiu muito e o PSDB aumentou muito. Ou seja, a redução do MDB favoreceu o PSDB. Então, meu irmão, mas aí tem que entrar algumas pessoas, por exemplo, teu amigo Tatão. Do bem coletivo. Que tem que sentar na mesa e colocar e falar, meus irmãos, vamos raciocinar? Porque nós estamos caminhando de novo, que se não houver essa parceria, pode acontecer de novo de alguém lá pela 4ª, 5ª via surpreender. Como foi em 2012. Como foi em 2012. Isso pode acontecer, você não tenha dúvida disso, que pode acontecer novamente. Eu estou vendo aí alguns personagens ciscando aqui ou ali, que me arrepia, inclusive. Né? Porque, salvo engano, o orçamento da prefeitura, a LDO foi aprovada agora. 6,4 bi. 6,4 bi. Quer dizer, é um orçamento robusto, né? Convenhamos, né? E que se não houver gestão, a cidade vai... Não, se acontecer em 2012 de novo, acho que seria muito mais trágico pelo tamanho das coisas, né? Acho que ainda mais pelo momento do mundo, tudo é muito mais rápido, tudo muito mais trágico também. Em 2012 novamente seria terrível. Teoricamente são 2 partidos de centro que deveriam conversar e que pensam de uma forma parecida à política, né? O Riedel, por exemplo, tanto ele é do PSDB, mas ele poderia ser do MDB também,
pelo perfil, não tem problema nenhum com isso. Ele é um cara... Assim como o Delcídio era, também. PSDB, lembra? Sim, sim. Era do PSDB. Aí não teve espaço para ele lá, ele foi tocar a vida dele em outro lugar. Foi no PT, né? E depois teve aquele fim no PT terrível, né? Que o PT, na verdade, nunca abraçou ele, né? E aí, no final daquela situação. Loucura, né? Agora, fazer essa política de centro, que é a melhor política, na minha opinião, acho que nisso a gente tem em comum, não está muito fácil no Brasil, né? Porque você acaba tendo que ser prolixo. Você botar uma placa na rua, ou sinalizar ela de alguma forma, ou o funcionamento do semáforo, não é uma questão mágica. Tem uma lógica por trás, tem um dinheiro público naquilo ali, tem você consertar, às vezes depende de licitação, de toda uma organização que envolve o habilidoso ou não habilidoso. Aí você falou muito bem do André, que ele precisou ser muito habilidoso para fazer aquela obra, por exemplo, da Fernando Corrêa. Uma coisa daquele tamanho que ninguém fez depois. Né? Precisou ser muito habilidoso, talvez, para fazer o camelódromo. Tanto é que depois ninguém fez depois. Precisou ser muito habilidoso para poder recapear Afonso Pena, só trabalhando à noite. E eu estava lá. E ninguém nunca fez isso depois. E eu estava lá com ele naquela madrugada que ele arrancou os trilhos. Então, com os tratores lá. Que mudou a cidade, né? Que tinha gente aqui na cidade que não queria tirar, não queria deixar de tirar o trilho. Sim, sim. Porque o trilho faz parte da história. Mano, 2 pedaços de ferro na rua, a estação ferroviária é ok. Sim. Você transformar, reformar, etc. Beleza, prédio histórico. Agora, ferro no meio da rua é histórico. Inclusive a feira central, ela está onde está também por conta dele. Ou seja, você vai passeando em Campo Grande, é inegável a participação do André, não só do André, mas de quem trabalhou com ele em vários pontos. Né? Muitos pontos ali e tudo mais. Fora a questão humana, né? Que muitas vezes a política ela não é só obra, né? Talvez ele se preocupou muito menos com a obra. Ele entra para a história como um político de obra. Mas se ele fosse tão assim obcecado por obras, teria feito muito mais obras. E ele bota um pezinho no freio dele no segundo mandato dele de prefeito para cuidar mais das pessoas, que aquela questão do fim das favelas, né? Que ele também conseguiu essa proeza aqui. Aí o Nelsinho liga o trator com relação à obra, é favorecido também pelo universo político, né? Vários contratos assinados. E aí vai para 2.000 e tantas obras. Vários contratos assinados. Sim, sim. É importante. Já estavam na transição, né? Não, que já vinha da gestão do André. Vários contratos assinados, o que precisava era execução. Agora, o desenvolvimento do projeto, a elaboração do projeto, o projeto ser aprovado em Brasília, emendas reservadas, aconteceu antes. O André fez uma boa gestão no primeiro mandato? Lógico que fez. Mas para ele fazer um bom mandato, é importante que cite o Juvencio. Sim. Por quê? Porque o Juvencio, por exemplo, naquela oportunidade, levou tecnologia para a prefeitura. Sim. Prefeitura ainda, em 90, 91, 92, era máquina de escrever. O Juvencio levou tecnologia, informatização, etc. Finalizou o que o Lúdio propôs do transporte coletivo, né? Saneou a casa, a grana. Sim. Entregou uma prefeitura diferente do que ele pegou. O Juvencio entregou uma prefeitura mais redonda, que, por sua vez, o André entregou mais redonda ainda para o Nelsinho, entendeu? Que teve a consciência positiva de dar sequência. É isso que eu me refiro a 2012. Campo Grande estava pronto para continuar em ascensão. Aí aconteceu o que aconteceu. Entra, começa a enxergar fantasmas nos cantos, que o um está me traindo, que a Câmara não presta, que o Judiciário não sei o quê, entendeu? Aí você vai travando a administração. Mas olha, a Prefeitura de Campo Grande já tem... O Estado não tem tanto isso. Você pode ver que é tudo muito mais republicano. As transições e tudo mais, até do Zeca pro André. Sim, né? Civilizados. Né? E do republicano civilizados. Tudo bem que o Zeca perdeu ali, pegou um mandato difícil no começo dele, do Wilson, mas não era porque o Wilson deixou tudo arrebentado, é porque o Brasil estava muito difícil naquele momento. Né? A situação toda era muito crônica, o plano real, tudo mais. A grana era outra. Mas aí, muito menor, né? Isso. Agora a Prefeitura de Campo Grande, ela tem meio que essa identidade dessas rivalidades, essa coisa meio quente demais. Tanto é que até agora, numa transição de prefeito para vice, isso ficou muito latente também durante um ano inteiro, que se discutiu se deixou presente, se não deixou presente, a folha secreta, isso e aquilo.
E aí agora parou de se discutir isso, resolveu trabalhar e a coisa está acontecendo, né? Até porque os tribunais, né, salvo engano, o Tribunal de Contas, eles deram os pareceres deles, né? Sim. Que, peraí, que não é bem assim, não. Então... Agora, assim, se acontecesse um milagre e isso fosse deixado de lado, né, para um novo ciclo de longevidade, das coisas acontecerem bem, que vocação você veria para Campo Grande? Você que tem a visão empresarial e a visão política que a vida te emprestou durante tanto tempo. Campo Grande... Falando tanto da Rota Bioceânica, você acha que ela pode mesmo transformar a nossa vida aqui? Ela vai transformar um dia. Um dia, até porque Campo Grande é passagem. Mas no meu ponto de vista, irmão, Campo Grande deveria investir mais na vocação dela. Qual que é a vocação dela? É o turismo de eventos. Porque nós não temos praia, não temos montanha, não temos nada. O turismo natural mais próximo que nós temos está 300 e tantos quilômetros daqui, que é bonito. Então, como é que você supre essa ausência? Com turismo de eventos. Você faz o seminário médico, a especialidade de cardiologia, disso, daquilo. Você faz lá o seminário de advocacia, você traz o ministro, o A, o B, o C, palestra, o agronegócio, você traz aí os entendidos. O nosso presidente do nosso sindicato rural, Alessandro Coelho, tem se esforçado muito nisso, fez a Interagro, traz gente de fora, palestrantes. Em suma, eu penso que não temos nem futebol, porque está falido o nosso futebol. Eu penso que nós deveríamos investir nisso, em turismo de eventos. Por quê? Porque o evento, ele geralmente é de quinta a sábado. Então chega no sábado, o cara vai ou para o Pantanal, ou vai para Bonito, ou aproveita na economia local. Ou aqui mesmo, e dá um rolê aí e tal. É o que acontece no interior, quando a pessoa do interior vem em Campo Grande. Sim. Campo Grande tem 918 mil habitantes pelo IBGE. Só que ele chega no sábado e domingo e vai para 1,50 milhão. Tem um acréscimo de mais de 100 mil pessoas no final de semana, aqui em Campo Grande. Por quê? Porque aqui tem várias alternativas de lazer, disso, daquilo. E é a cidade mais estruturada do estado. De gastronomia, etc. Que a turma do interior acaba vindo. Isso é natural que aconteça. Mas, quando você quer fortalecer a grana da cidade, você tem que trazer dinheiro de fora. Por isso o turismo de evento. Olha o que aconteceu agora, esse final de semana, o Festival de Música em São Paulo, o The Town, 2 finais de semana, 6 bilhões. É muita coisa, né? Injetado na economia da cidade, meu irmão. É o orçamento de Campo Grande. A cidade de São Paulo injetou 2 finais de semana, 6 bilhões, que girou por conta do Festival de Música. E aqui em Campo Grande a gente não pode aumentar o som por causa da lei do silêncio. Esses bares aí que você conheceu ao longo de anos, muitos fecharam por conta dessa bendita lei do silêncio, que é uma coisa absurda na minha cabeça. Por quê? Porque você não está tesourando, cortando o lazer de alguém que gosta de escutar música. Não, meu irmão, você conseguiu um efeito dominó. Você tirou o emprego do garçom, você tirou quem você quis e matou quem não quis. Pô, fala sério, velho. Que cidade no mundo? Você pode relaciona qual você quiser. Nos Estados Unidos, na Europa, Barcelona, Ibiza. Qual cidade no mundo que não tem vida noturna? Rio de Janeiro, São Paulo. Isso é uma loucura. E a Câmara Municipal de Campo Grande finge que não é com ela. Dezenas de situações de empresários da vida noturna. Eu posso falar, porque eu, juntamente com a minha esposa, fomos dono de buffet, inclusive, ali na Euclides da Cunha. Dezenas fecharam seus estabelecimentos por conta dessa bendita lei do silêncio. Que 11 horas da noite tem não sei o quê, meia-noite tem não sei o que lá. Agora há pouco, a Expo Grande, meu irmão, foram 120 mil pessoas que giraram lá dentro em uma semana. Você não faz ideia a guerra que foi com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público primeiro, para levar de volta a feira para onde ela nunca devia ter saído, que é o Parque de Exposições. Ali são 50 hectares para isso. Para isso.
Ponto 1. Ponto 2. A música, meu irmão, tinha que encerrar à meia-noite. Em ponto. Muito bem. Aí você que é daqui de Campo Grande, meu querido Danilo, quem que chegou antes? O parque ou aquele prédio que está lá na frente? O parque está lá desde 1920 e pouco. Sim. Não é isso? Sim, sim. E aí? Então fizeram um prédio lá na frente, ou uma casa não sei aonde, e o cara fica incomodado com o som? Fala sério, irmão. Fala sério. Isso é coisa de província. Sim. A cidade de São Paulo, me permita, eu estou falando muito de São Paulo, porque... Sim, mas a gente tem que buscar referências, né? A cidade de São Paulo, você sabe, ela tem a virada cultural. Esse ano foram 1000 shows. 1000. Na cidade inteira. O que a cidade fala? Ô, meu irmão, vizinho, vai ter o palco aqui, vai ter música, vai ter som. Se você puder, vai pra praia. Vai, deixa à vontade. 1000 shows, cara, na cidade. Então, pensa que não, mas essa regra, ela inibe. Não, são coisas que mostram o empreendedor. Essa história da cidade com jeito de interior tem o seu charme, mas também é uma cidade que ela está antiquada para muita coisa, né? Por exemplo, até a questão... Não, o empreendedor, meu irmão. O empreendedor, a primeira coisa que o empreendedor, principalmente o que vem de fora, a primeira coisa que ele checa, a primeira coisa que ele vai pesquisar são as regras da cidade. Então, se ele está vendo que lá na regra da cidade ele tem que encerrar a música às 11 horas da noite, ele vai montar um bar, ele vai montar um... Não vai. E você sabe quantas... Teve aí recente aí abrindo um bar, nem sei se eu posso fazer propaganda, mas tudo bem. Teve um bar aí recente que abriu ali no Antônio Maria Coelho, bonito pra caramba e tal. Foi um parto o cara conseguir emprego, conseguir as pessoas para trabalhar. Mas é nisso que eu ia falar. Garçom, cozinheiro, segurança. Eu não ia falar o nome. Tá bom. Eu não ia falar o nome. De lá, tá. Mas o cara estava desesperado. Mas é nisso que eu ia te falar. Por exemplo, assim, isso é legal a gente abordar esse assunto, porque, por exemplo, assim, esse ano eu passei a prestar mais atenção na pauta do emprego. Uma, porque eu vi o Tarcísio falando bastante disso lá, acho que fala bem, acho que é um assunto que o Brasil precisa tratar melhor, sem essa questão de esquerda e direita, num debate mais decente da coisa. Até porque o emprego não sabe o que é isso. O dinheiro não sabe o que é isso. Não sabe, o cara precisa comer, se vestir. E outro, o cara não pode chegar com ideologia na empresa, né? Ele tem que chegar lá e trabalhar. De preferência, não. Mas, em suma, aqui, várias autoridades, o que é uma pena, orgulham-se do fato de sobrar vagas. E aí, é um movimento muito estranho. Me desculpa, quer dizer, que alguém que estiver assistindo vai levar para o lado da ofensa, porque hoje em dia tudo é assim. Mas olha como que é estranho. O empresário, ele é pressionado sempre na operação dele. Não é fácil ser empresário no Brasil, seja qual for a operação, é difícil. Então é lógico que ele vai ter o turnover lá. Gente saindo, gente entrando, e vai, recruta, e aí enquanto não chega um funcionário novo, o que está lá tem que se desdobrar, trabalhar dobrado, aquela coisa toda, né? Aquela dificuldade. E aí, ele vai, primeiro, lógico que ele tenta recrutar pela rede de relacionamento dele, né? Ele liga para as pessoas mais próximas, ele mesmo tenta buscar uma captação, pergunta para os funcionários, tem alguém para me indicar? Vamos lá. De repente, quando ele não consegue dessa forma, ele recorre à agência pública de emprego. E tem duas, tem a do Estado e tem a do município. Quando ele chega para a agência pública de emprego, ele vai, faz o cadastro dele, registra a vaga, tal, tudo mais. E aí, é um pecado essa vaga sobrar. Isso não é um bom resultado. Não é uma coisa legal. E aí, se essa vaga sobra... Na verdade, é um sintoma horroroso. Um sintoma horroroso. Horroroso. Essa... Significa que não está servindo para nada. Essa Suzana aqui, em Rio Pardo, ela está desesperada, meu irmão. Sim, está tendo que importar gente. Ela tem um cronograma de inauguração para 2024, salvo engano, 2024, ou início de 2025. Ela teve que fazer o viaduto dela. Não sei quanto tempo você não passa por lá. Não. Ela teve que fazer o viaduto na frente dela, porque o governo não fez. Fora isso, mão de obra. Ela está desesperada. Agora eu vi um movimento interessantíssimo. Mas o Shopping Norte-Sul está esperando até hoje ali na frente dele resolver aquela questão do córrego, aquela orla que iam fazer, ele já foi inaugurado em 2011, se não me engano. Mas cadê o André prefeito? Então, pois isso é uma tiraria de letra, né? Não sei se de letra, mas teria a audácia
né, teria a ousadia, vamos dizer assim, de fazer. Sim. Né, de não ter receios. Sim. Tudo dentro da lei, evidentemente, Sim, mas não ter receios de ir lá e executar o serviço. Se bobear, até tampar aquela onça lá. Como ele fez ali na Fernando Corrêa, né? Sim, sim. Mas é um sintoma terrível nosso, né? Da gente às vezes se vangloriar, aqui sobra vaga. Aqui no Mato Grosso do Sul está sobrando vaga. Não está sobrando vaga. Você tem a questão da mão de obra, que ela não está tecnificada bastante para isso. Exato. E fica escancarado quando a gente tenta crescer. E fora isso, a gente também tem em alguns pontos do poder público ineficiências que não são boas, né? Por exemplo, tem muita política pública que ela não se efetiva, né, em algum sentido. Nem você falou bem da saúde. A saúde é um dos pontos que mais oferece judicialização. Sim. Por conta da questão dos médicos também, do que é prescrito e tudo mais, né? E também da forma das pessoas utilizarem o serviço público, o SUS. Se você vai lá na hora que você já está morrendo... Vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. E eu posso dizer porque eu fui superintendente da saúde. Nós temos 918 mil habitantes, certo? Sim. Muito bem. Você sabe quantos registros de carteirinha do SUS, daquele número do SUS que tem? Aquela carteirinha preta, né? É, uma carteirinha do SUS. Sabe quantos registros existem em Campo Grande? Não faço ideia. Lembrando que nós somos 900 mil habitantes. Sim, sim. 1,5 milhão. Tem mais registro do SUS do que habitantes. Porque é tanta gente do interior que vem, e de outros países vizinhos, e também do norte do Brasil, Rondônia, Mato Grosso, que fazem o cadastro aqui. Ou seja, Campo Grande é a própria regionalização da saúde, que falam tanto, né? Então, quando eu vejo a batida na questão da saúde, né, a mídia pegando, a imprensa pegando no pé do gestor, eu já passei por lá. Eu falo, mano, muitas vezes nem é culpa do cara. Porque o volume é tão grande, entendeu? E tem um número maior de registro de carteirinha do SUS do que o número de habitantes. E está na Constituição, na primeira folha. Você tem que atender a vida. Sim. Não é isso? Sim. Por que eu estou te falando isso? Porque tem a ver, um link, eles estão correlacionados àquela questão do turismo de eventos. Porque Campo Grande acabou se tornando um centro especializado de saúde. Uma vocação. Uma vocação. Então aqui tem um centro especializado de traumas, de cardiologia, enfim. Uma Connecticut, né? Uma cidade do interior dos Estados Unidos que é especialista lá em câncer, em várias especialidades. Então acaba desbocando aqui em Campo Grande. O que está faltando são leitos. Isso mesmo, principalmente em hospitais. Eu acho que tem muito pouco hospital particular na cidade. Na minha época estava faltando 918 leitos. Era outra coisa que não tem em Campo Grande. Um hospital pediátrico. Que, fala sério, né, irmão? Já deveria ter há muito tempo. Tentaram fazer aquela vez, mas a justiça não deixou também, né? Outra coisa, o hospital municipal não existe. A prefeitura tem que ficar comprando leitos da Santa Casa, do Hospital Regional, ou seja, paliativos, né? Do São Julião, enfim. E não tem um hospital municipal. Então, o Campo Grande está com ausência de hospitais mesmo. Com todo o respeito aos que tem, que funcionam maravilhosamente bem. Nossa Santa Casa é referência no mundo, né? E os outros dois que estão fazendo aí na gestão dos servidores também muito bom. Mas está faltando. Então tem a ver com essa vocação que eu estou falando. Fazendo uma transposição de recortes, o último ciclo do Dr. André Putinelli é de 2007 a 2014. Né? Governo do Estado. O Governo do Estado. Que tem um MS forte, que faz uma política de estruturação da segurança pública, das obras e tudo mais, né? Só que ali, naquela altura, o mundo era muito diferente. Por exemplo, o WhatsApp pouca gente usava. Era uma coisa meio, assim, até rara. Nem todo mundo usava o WhatsApp, não estava tão informatizado, a coisa era um pouco diferente. Você tinha muitos vazios digitais, né? De lá para cá, isso foi uma coisa que realmente mudou muito,
Né? O acesso à informação. Acesso à informação. Mudou bastante. E na carona disso, fake news. Né? Isso. E naquela altura, quando ele sai, ele já era, diferente do começo, um dos políticos mais pacientes para lidar com a imprensa. Ele entendia como usar a imprensa para fazer essa mensagem chegar às pessoas. Ele dava uma importância para isso. Como que você acha que seria ele hoje, nesse mundo da informação rápida, da fake news, que todo dia você tem que desmentir alguma coisa, nesse mundo que as pessoas esperam para ontem uma coisa que envolve um certo tempo, processo para as coisas acontecerem, e de uma capital que é difícil hoje em dia você olhar uma identidade. Você não conhece o seu vizinho em Campo Grande. Você não sabe, por exemplo, com quem você está cruzando no shopping. E eu sou de uma época, eu tenho 41 anos, que onde você fosse, você ia achar conhecido, você cumprimentava. Isso dava uma referência pra gente. Eu tenho 52. Então, você viu, né? Uma Campo Grande mais eu vi do compadre, né? Na minha época, Campo Grande tinha 270 mil habitantes. Olha aí, todo mundo se conhecia. Putz, muito. Todo mundo se conhecia. Tinha 2 escolas, Auxiliador e Dom Bosco. Auxiliador e Dom Bosco. Mais ou menos, Massa. Então, assim, você tinha... eu acho até que a questão do legislativo... Particulares, né? Me refiro aos particulares. Quem chegava ao legislativo era alguém conhecido mesmo, alguém que tinha uma referência social e tal. Hoje em dia você tem 29 cadeiras, tem muita gente que você não faz ideia. Duvido relacionar o nome de todos aqui. Não consegue, hoje em dia não consegue. Duvido. Nem de vereador, nem de deputado. Talvez um que é radialista, é mais conhecido, talvez o outro que tem muita gente que tem uma outra, carrega um sobrenome mais conhecido, um outro que tem aí alguma coisa na televisão. Pode ser, mas o restante... E as pessoas não se sentem representadas, né? O que daria para ser feito usando aquela coisa assim, do cachorro velho, truques novos, né? Nesse mundo de hoje, com um cara como ele, um veterano, você que conhece bem ele o ano passado, 2022, eu caminhei com o Dr. André quase um ano, né? Na pré-campanha. A informação que eu tive é que você foi o único cara a estar em todas as agendas dele, é isso? Não sei se todas, mas a grande maioria, né? Ele ia na caminhonete dele, eu ia na minha, e vida que o mundão aí, dos 79 municípios, eu fui em 72. Enfim, o aniversário da minha filha caçula, por exemplo, eu não estava em casa. Mas, o que eu presenciei ali, o que eu testemunhei? Eu testemunhei uma pessoa extremamente... com uma energia, com uma vontade de fazer muito grande. Um vigor, né? Um vigor muito grande. Doutor André, hoje, salvo engano, está com 73, 74 anos, mas na eleição do ano que vem para Campo Grande, eu voto, se ele for candidato, eu voto nele sem sombra de dúvida, de olho fechado. E eu gostaria muito que os eleitores da minha cidade criassem um certo juízo, porque nesse momento, esse momento de Campo Grande é extremamente crucial. Não, mas tá tão 4 anos atrás, não foi? Não, não foi. Porque vinha de uma reeleição. Esse não, esse quem entrar lá o ano que vem, vai ficar um ciclo de 8 anos, provavelmente. 4 com mais 4. Esse prazo de 8 anos é crucial para a cidade. A cidade não pode mais perder tempo, a cidade tem que saber o que fazer, como resolver. Então, né, enfim... Você falando num ciclo de 8 anos, o cara sai em 2032. Então, é muito tempo. Né? Mas o Lula tem 81 anos, pô, virou presidente da República. Sim, sim. Doutor André vai ficar até os 80. Embora haja um preconceito com relação à idade de muita gente, ele é um cara totalmente lúcido e totalmente pronto. Um dos maiores estadistas do século XX, no meu ponto de vista, foi François Mitterrand. François Mitterrand perdeu 3 eleições até conseguir ser eleito na França. O último mandato dele, ele estava com 82 anos. E até hoje é um dos maiores estadistas, não apenas da França, mas do mundo todo. É claro que eu me refiro a condições de sanidade mental, condições físicas de poder exercer um mandato, né? É evidente que se houver alguma
limitação, alguma coisa assim nesse sentido. Tem que pensar bem, né? Mas não é o caso dele. Isso que eu falo, saindo do figurativo, eu acho não é o caso do André. Acho que se eu for pro médico e ele for pro médico, é capaz de achar mais coisa em mim do que nele. Exatamente. Né? É isso que eu estou te falando. Eu passei o ano passado, 2022 inteirinho e final de 2021, acompanhando ele, a caravana dele. Quantas vezes passamos ali na frente da casa dele, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, 5 horas da manhã, para sair, para chegar em Anaurilândia, 400 quilômetros daqui, meu irmão. Ou ir para Corumbá e dormir em Corumbá e voltar em Miranda e fazer isso, fazer... Mas N vezes. E muitas vezes, doutor André, eu vou dar uma ida no hotel, vou tomar um banho, você tá cansado, não sei o quê. E andando na rua, e andando no comércio, e batendo perna, entendeu? E sola de sapato. Mas não é apenas isso. Eu me refiro também, bacana, né? O cara tá vendendo saúde, ótimo. Mas principalmente eu me refiro à questão da capacidade. Doutor André, se fosse prefeito novamente, a partir de 1º de janeiro de 2025, a capacidade dele, o trânsito dele, não apenas em Brasília, mas no mundo. Você quer ver uma que eu vou te dar? Campo Grande está com a capacidade de endividamento praticamente zerada. Campo Grande pode captar, fora do Brasil, R$1 bilhão, com empréstimos aí a 3% de juros ao ano, com 25 anos para pagar. E não vai atrás, entendeu? Um exemplo que eu estou dando, fora parcerias, fora aí um monte de coisa. Arábia Saudita está emprestando dinheiro para o mundo todo, o mundo inteiro. Tem fundo da Rússia também, que parece que até o deputado Wander trouxe aí para conversar com a Rose lá na SUNEC. E a gente tem muita ligação com o mundo árabe, né? Por conta da colonização aqui. Exatamente. Então, quando eu me refiro a isso, com extremo respeito às demais pessoas, a pessoa que está ocupando nesse momento a prefeitura, os outros possíveis adversários, eu falo isso com extremo respeito. Se não fosse o doutor André, eu estaria falando de outra pessoa. O que eu me refiro é o momento crucial da cidade de Campo Grande o ano que vem. Na metáfora é como se a gente ficasse imaginando como jogar sem o camisa 10, sendo que a gente tem o camisa 10. Exato. E aí é uma coisa assim, você anula uma estratégia desnecessariamente. E meu irmão, você vai me permitir aqui. Quem me convidou foi você. Tá certo, é isso aí. Você vai me permitir aqui. Eu estou me referindo à questão administrativa. Se eu for entrar no aspecto eleitoral / político, a melhor coisa a se fazer é deixar o doutor André ser prefeito. Porque ele libera o caminho lá em 26. Se ele estiver como prefeito, ele não vai ser nem deputado federal, nem senador. Você concorda? Sim. Então, vai ter vagas para outras pessoas. E, teoricamente, entregaria também tudo certinho, porque ele não vai manchar o final da história dele, né? Alguém que vem para algum legado. Né? Sem dúvida. E outra coisa, o combinado não é caro. Você falou aqui agorinha que o combinado não é caro. Quer dizer, faz uma aliança política. Me ajuda agora, que eu te ajudo em 26. As pessoas, sinceramente, se fosse comigo, ocupando o governo, ou querendo ser senador, ou querendo ser federal, eu não sei não, eu iria escutar o italiano, hein? Eu iria fazer uma conversa com ele ali, abrir um caminho de proposta. No off, a gente conversava, você citava a questão da palavra, o valor da palavra na política. O valor da palavra, não só na política, mas em tudo na sociedade, ele mudou muito. Né? Infelizmente, a gente não dá tanto peso a isso como deveria dar. Né? Em várias situações, dentro de casa, nas empresas e na política. De maneira geral está assim. Né? Está desse jeito, está muito solto. Não é meu caso. Né? É uma pena. Mas de maneira geral eu sei que está assim. Essa articulação, que ele é muito bom nisso, e que você também se notabilizou, é uma coisa que você gosta, se aprimorou, aprendeu com gente da pesada aí, Jânio Quadros, seu pai e tanta gente. Nos erros e nos acertos. Nos erros e nos acertos. Que envolve conversar, discutir, convencer, influenciar. Como que é para essa linha de trabalho
competir com outra linha de trabalho muito prática, baseada em dinheiro e internet. Não é meio desleal? É meio que assim, você vai lutar judô contra alguém que está com uma metralhadora? Não dá para negar que isso existe. Está existindo, pelo menos. Né? Não dá para negar, não dá para tapar o sol com a peneira que não existe a força econômica numa campanha, por exemplo. Né? Mas eu ainda acho que o ano que vem, até porque nenhuma eleição, Danilo, ela é igual à eleição anterior. Isso é uma máxima, né? Ela não é igual. Ela pode ter semelhanças, mas não é igual. Então, por exemplo, o fenômeno que aconteceu em 2018 e um pouquinho o ano passado, para mim, não vai acontecer o ano que vem. De verdade. Está vendo aí diversas denúncias e está atingindo, inclusive, alguns militares, coisa que até recentemente era impensável, uma coisa dessa. Então, alguns paradigmas vão caindo, vão se dissolvendo naturalmente. Gente que apoiava lá atrás, não apoia mais agora. Muita gente. Por que eu estou falando isso? Porque o ano que vem, no meu modesto ponto de vista, o eleitor, na sua sabedoria, ele vai acabar afunilando em torno de 2 ou 3 nomes. Não vai passar muito disso. A impressão que eu tenho. Entendeu? E aí, um nome que tenha um histórico, um nome que tenha uma popularidade forte, ele tem uma chance muito grande de chegar no segundo turno. Só que essa outra vaga do segundo turno tem a ver com isso que você acabou de dizer. O modus operandi. Então, é o modus operandi. Só que essa outra vaga, ela pode ter uma disputa com duas. Uma que é do governo estadual e uma que é do governo federal. E a outra que é do governo municipal. Então, muitas vezes pode acontecer uma divisão aqui de votos e aquele voto fiel, que o doutor André tem um voto fiel nessa cidade. O ano passado, dos 200 e poucos mil votos que ele teve no primeiro turno, 107 mil foram em Campo Grande. E isso não foi grana, meu irmão. Isso não foi grana. Concorrendo sem estrutura. Isso foi voto fiel que o doutor André tem na cidade. Então, se você olha para lá e enxerga um André Putinelli como adversário, que de arranque ele tem aí 70, 80 mil votos, então eu tenho a impressão que você tem que ponderar muita coisa. Até porque o jogo maior é em 26. Tem muita gente olhando as 2 cadeiras do Senado, tem muita gente olhando a reeleição ou não, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Diversos deputados estaduais vão renovar as cadeiras. Federais também, eu acredito, que vai ser renovado, entendeu? Mas, bom, é claro que ele é uma figura muito competitiva. Olhando desse lado que você falou, poderia ser até um favorito, dependendo da forma como se desenhar, se a gente pensar em progressão. Porém, eu vi um André, aquele André tratorzão, do começo lá dos anos 90, né, do meio dos anos 90 para o final, e no final a gente viu um André bonzinho, um André avô, né, que até falava, não quero mais mexer com política, vou ser motorista de neto, né, e um cara do sorriso o tempo todo, paz e amor, gente boa pra caramba, tal. E até para falar de problemas difíceis, com muita esperança, dando muita tranquilidade para as pessoas, tal. Quer dizer, é um cara. Passou, tá e nos debates, você viu que ele foge de problema, de briga, de embate, dessa truculência que hoje em dia tem sido muito comum nos debates, que um parece ter que pisotear em cima do outro, né? Que não é necessário. Até porque vão dizer o quê? Sim. Que já não sabem. Mas onde que eu quero chegar é o seguinte, você acha que, por exemplo, assim, ele também, talvez pela confiança que tem, pelo staff que ele tem também, que é gente muito bem preparada, como você, ele também não abriu mão, talvez, da essência principal dele, de ser visto pelo campograndense ou pelo sul-mato-grossense como um gerentão, como um cara que chega e resolve, me dá aqui que isso aqui eu dou conta. Porque hoje em dia as pessoas compram muito mais o comportamento, a sensação, do que realmente o conteúdo da coisa.
do contexto. Mas você está se referindo ao ano passado? É. Dele ter ficado mais... Não, ele era muito discreto, ele era mais tranquilo, ele não se posicionou tão firme assim. Talvez a gente veria um André diferente no segundo turno. Né? Ah, sim, com certeza. Ele passou assim, incólume, né, na situação toda. E sendo que, talvez, eu acredito que se ele fosse aquele André, que ele foi como figura pública, prático, de resolver, de ser implacável com as coisas, talvez até o eleitor mais novo, que não faz ideia, mas compra o personagem, teria entrado mais na situação dele. Né? Eu compreendo. Né? Até porque você tem uma figura de um novato que vai para o segundo turno, que ninguém sabia o que ele era realmente. Comprou-se um arquétipo. Na mudança, eu vou para cima e tal, mas aí né, não tinha tanto isso muito claramente. Né? Um debate... definido. Né? O debate derrubou, cara. No debate não aconteceu isso. Né? E aí acabou ganhando uma figura, vamos botar assim, regular, morna, tranquila. Né? Foi a vitória do tranquilo. Ela nunca acontece tão fácil na política. Né? A política é um território quente, difícil, de disputas, né? Bom, então você tocou em outro ponto que em outra ocasião eu não falaria, mas como eu acho que meu patrão, que é Deus, acho que ele me permite falar. Você tocou num ponto bacana, porque daqui 3 anos e meio, o Eduardo Riedel não vai ser novidade, certo? Sim. Ele já vai ter percorrido 4 anos de gestão. Então lá em 26, ele vai ser aferido nas urnas, porque as urnas do ano passado teve muita aferição do governo Azambuja em cima do Riedel, certo? Isentou ele praticamente. Né? Então, lá em 26 não. Lá em 26 vai ser ele, 100% ele, que vai ser votado. Então, mais uma razão, que daí já entra, do meu ponto de vista, uma estratégia política. Aí já seria uma estratégia política de você fazer uma composição com alguém para dar sustentabilidade para ele. Que possa ser um bom prefeito o ano que vem e que cumpra um acordo lá em 26. Até porque você neutraliza esse alguém na prefeitura e você não deixa ele solto para ser candidato em 26. Eu não estou dizendo que um ganha do outro, não é isso. Sim, é composição. Mas a campanha fica mais cara, por exemplo. Sim. A campanha ficaria mais cara, seja para governo, seja para Senado, seja para deputado federal. Então, muitas vezes eu penso que, estrategicamente falando, considerando que o meu companheiro de partido está lá patinando com 2%, 3%, e eu tenho um outro com 74 anos de idade, vendendo energia com 22% hoje nas pesquisas. Pronto, né? Pronto, e já demonstrou que é capaz administrativamente e que cumpre palavra. Então, qualquer tipo de acordo, né, vamos dizer assim, seria cumprido, evidentemente, né, porque todos são adultos. Né? Eu penso que é uma estratégia inteligente. Né? Isso que você está falando, o não pensar custa muito caro. Né? Por exemplo, em 98, você tem um cara parecido com o Eduardo Riedel, que era o Baixa. Né? O Baixa teria feito um governo técnico também, sóbrio, organizado, né? E perde para o Zeca, que era o cara da atitude, o cara do debate firme, muito potencializado também por um candidato a Senado dele, que também era inflamadinho, né? Que era o Carmelino, né? E aí, a televisão era tudo naquele momento, né? Então a televisão projetou isso, Sumo Grossense fez aquele voto de protesto, e aí o Zeca entrou, mas para aquele momento o PSDB passou uma fase muito delicada, né? Que se não fosse o Dr. André, talvez naquela composição, tudo mais. Parece que a nossa conversa hoje está sendo iluminada. Porque você tocou num outro ponto, que foi em 98, que eu estava lá. Eu ajudava a Marisa na época, que era deputada federal. Então eu estava lá, estava na mesa. Você viu, né? Estava lá. Não era por Baixa ter sido candidato. Aquele ano, o candidato deveria ter sido Juvencio César da Fonseca. Vindo bem avaliado de uma prefeitura, feito o prefeito, que elegeu o Dr. André naquela época. Talvez você se lembre que o Dr. André naquela época era um deputado federal eminentemente do interior. Sim. Né? Ganhou apertado do Zeca, né? Tal.
Sim, sim. Mas naquela época ele era um deputado federal eminentemente do interior. E com todo o apoio do Juvencio e de todo mundo, conseguiu ganhou apertado, como você está lembrando, a prefeitura do Zeca. O Juvencio, então, eu lembro que ele aparecia muito no horário político do André, né? O Juvencio, naturalmente, deveria ter sido candidato a governador pelo MDB e todas as forças, PSDB e todos os partidos aliados naquela época, em 98. Não foi, porque aconteceu alguma coisa lá na governadoria e não foi. Acabaram decidindo pelo Ricardo Baixa. Fosse o Juvencio, eu não sei se a história teria esse desfecho. Até porque o Ramos venceu com o pé nas costas, né? Exatamente. Não. Não é naquela eleição que o Ramos vence? Não. O Ramos foi eleito em 94. Ramos e Lúdio. Ah, verdade. Em 98 foi eleito o Juvencio senador. O Juvencio senador. Por quê? Porque o Juvencio, quando tiraram a cadeira de governador dele, na pré-campanha, ele falou na Câmara Municipal: sento na de senador antes que me tirem essa também. Então ele acabou sendo eleito senador. Então era ele, talvez, o nome, né? Era uma composição bem feita. Então, isso tem muito a ver. Você percebe, agora, Danilo? A história se reescreve, né? Nada se cria, tudo se transforma. Você percebe que a essência da estratégia é a mesma do ano que vem. Eu vou até falar nessa câmera aqui, escutem, se dividir de novo, MDB para lá, PSDB para cá, se dividir de novo, corre o risco de alguém, não sei aonde, faturar de vocês dois, tá bom? Então, eu acho que nessa altura da minha vida eu tenho esse tipo de liberdade, até porque todos vocês são meus amigos. Fica aqui uma observação de alguém que já transitou muito por aí. Agora, numa pergunta final, repostando a história do 98, 96, os anos 90 tem muito a ver com esse momento atual que a gente está vivendo no Brasil. Naquela altura, a surpresa foi o PT, né? Tanto é que o PT ganha, aqui acho que é o segundo estado que eles fazem governador, e depois, antes do Lula ser presidente até, né? Aquela foi a grande surpresa. Ele já tinha feito no Rio Grande do Sul, né? Sim. Com Tarso Genro? Tarso, né? Acho que foi com ele. Não, Olívio Dutra. O Bigoduto lá. Mas ano que vem, ou vai vir da extrema-direita, ou vai vir da esquerda essa tal surpresa. Missão muito difícil para quem está no poder. Adriane, embora tenha se reinventado, tenha melhorado, por ser um nicho bastante esfacelado, né? O Marquinhos foi para um lado, ela foi para o outro, vai ser complicado remontar essa estratégia para o ano que vem. Marquinhos não está morto. Então. Marquinhos, ano que vem, pela lei, não pode ser candidato. Você sabe disso. Mas é um articulador. Mas vai ser candidato a vereador. E vai ser o mais puxador de votos. Vai ser o mais votado. Eu acho que ele bate o recorde do Zeca, por exemplo. Vai ser o mais votado. A minha observação, e serve para o que eu acabei de dizer 2 minutos atrás, é ele impulsionar a candidatura do partido dele. Entendeu? Entendi. Olha a importância do que eu acabei de dizer aqui, oportunizado pela sua entrevista, dessa união, dessa junção, nesse momento do ano que vem, crucial para Campo Grande. Então, mas aí que eu ia falar, olha que coisa engraçada. Para ano que vem, o PT, teoricamente, se o PT não cozinhar a pessoa, né, que eles também fazem isso às vezes, eles teriam uma boa puxadora de votos numa pré-candidatura ao executivo, que é a Camila Jara. Mas parece que já está batendo cabeça lá, não sei o que estão fazendo internamente. E você tem ali para a extrema-direita muita indefinição de quem viria, extrema-direita ou direita, quem viria para também fazer uma busca aí de tentar beliscar o segundo turno. Certamente, assim, na articulação política, o doutor André poderia vencer a eleição muito antes da eleição, se isso for bem feito também, né? Danilo, hoje nós estamos em setembro. Falta um ano e pouquinho, para a próxima eleição. Vai gravar, aqui está gravado. Está gravado. Você anote o que eu estou te falando hoje. Se houver essa junção, se houver sabedoria de todos os envolvidos, do ex-governador, dos 2 ex-governadores, do atual governador e todo mundo, federais, senadores, etc.
Se houver essa junção, vereadores, para mim, liquido no primeiro turno. A gente voltaria a ter alguém vencendo no primeiro turno. Para mim, liquido no primeiro turno. Por quê? Porque a extrema-direita que você está falando, que eu não chamo de extrema-direita. Para mim, extrema-direita é bem pior que isso aí. Não, eu digo não em termos de conceitos. Mas para mim, eles vão dividir votos. Sim. Né? Tendo o Polon, Adriane, não sei quem lá, vão acabar dividindo votos entre eles. A esquerda parece que não está definindo o nome principal. Né? Aí ficaria o André, MDB, e alguém do PSDB. Se houver essa junção, juntando o administrativo com apoio de campanha, etc., etc., eu penso que dá para liquidar no primeiro turno. Assim, mas digo, meu irmão, com extremo respeito a todas as outras pessoas que possam vir a disputar a prefeitura de Campo Grande. Você acha que isso reacenderia a identidade do campograndense? Sem dúvida. Porque acontecendo isso mexe também com o passado, com muita ideia. Sem dúvida. O campograndense gosta. O campograndense gosta de abraçar o político aí na rua. O campograndense gosta do Dr. André, tem uma empatia muito forte nos bairros. O campograndense gosta do Reinaldo Zambuja. Ele criou também uma empatia muito forte, entendeu? O campograndense é receptivo. O campograndense não gosta de verdade, de disputa sangrenta, muita canelada. Ele pode até eleger um cara agora, como a gente viu aí, a eleição passada, alguém que fritava bacon, não sei o quê, xingou tanta gente que o eleitor mandou para casa, né? Agora, um vereador aí que grita pra caramba, não vai ter nem certidão no ano que vem. Então, o eleitor não suporta isso, mesmo, esse tipo de jogo tão baixo. O eleitor campograndense, ele gosta de moderação, ele gosta de harmonia, Se ele perceber que um determinado grupo político se juntou de novo de maneira harmônica, eu tenho certeza que o eleitor vai fazer a parte dele e na hora do voto vai votar. Não vai deixar a cidade continuar depois de 12 anos, porque o Marcos fez uma gestão boa. Agora, a anterior... Mas o inimigo dele foi a estagnação. Né? Ele já pegou ali terra arrasada, aí tentou salvar um pouquinho, mas o avião ficou aquele voo de galinha, né? E 2 anos de pandemia, né? Também. Então, judiou muito, né? Então acertou o cara, não. Difícil avaliar, né? Difícil avaliar. Mas assim, tirando o que foi a eleição passada, do ano passado, até dezembro de 2021, eu faço sempre questão de lembrar, acho que eu lembrei várias vezes aqui no programa, ele era um cara que nas ruas era, tipo assim, muito difícil até para a imprensa chegar perto dele, porque ele tirava foto, ele era aclamado ali na 14 no Natal como um popstar, e isso não é só o carisma pessoal dele, não, era muito resultado de gestão da cidade ter avançado em muita coisa, né? E o resultado das urnas foi bem diferente. Mas aí, ano que vem, foi aquela vitória da internet e dessa política da canelada, que eu acho que nem você falou, ano que vem é a política da estratégia que deve preponderar. Obrigado. Tomara. Valeu. E acompanha nosso trabalho no www.msdia.com.br, tem no YouTube os cortes, as entrevistas completas, e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS Dia. Até a próxima.